Toda live que eu tô com a minha xícara, eu vejo como eu sou sistemática. Eu não mudo de xícara. Ai, eu tento. Mas não, eu sempre pego a mesma xícara. Bom dia! Tem outras xícaras aqui, juro, em casa. Mas eu não consigo. Bom dia, Barcelona! Cheguei na hora certa. Bom dia! Ontem eu dei uma aula na escola do meu filho. Foi muito boa. Mas infelizmente a maioria das crianças não tem nem vontade de ler conto de fadas mais, gente. Crianças de 10 anos. Mas não vamos falar disso, não. Fala do nossa live, do nosso tema, né? Olha, o livro das mulheres que correm com os lobos. Vamos conversar um pouquinho enquanto o pessoal entra. É bom, mas qual a sua intenção de lê-lo? O problema, gente, é que vocês ficam lendo um monte de coisa sem uma intenção. Pra que você quer ler esse livro? Entendeu? Isso faz parte da educação da vontade. Vocês, pra que eu quero ler isso? Por mera curiosidade? Isso é perigoso, entendeu? Porque se você não tá com o espírito pronto para receber aquela informação, você vai se confundir, aquilo vai virar uma salada mista na sua cabeça. Esse livro são arquétipos, né? Tem muitos arquétipos femininos lá. Então, independente do que vocês forem ler, quando vocês forem ler, pergunto pra que eu tô lendo isso? O que vai me agregar agora? É isso que eu preciso nesse momento? Eu posso deixar isso pra depois, é outra coisa. Há outra coisa mais importante que eu tenho que ler, que eu preciso aprender agora. Se vocês fazem essas perguntas certas, ainda mais a mulher, ela reconhece a resposta no íntimo dela. Hoje a gente vai continuar o Terapia DD, né? Terapia DD. Receba, acolha, fique bela e calhe a boca. Lembram? Inclusive a transcrição e o caderno dessa semana lá no Desperte Diva, no meu portal de assinatura, vai estar bem contextualizado essa semana, bem escrito, bem explicado sobre o Terapia DD. A partir dessa semana, eu preciso que vocês espalhem por aí. Espalhem nos seus stories, espalhem pra família, espalhem pra todo lugar. Coloca na testa, receba, acolha, fique bela e calhe a boca. E não tenham medo de falar calhe a boca. Porque muitas de vocês que já estão falando isso por aí, conversando, trocando figurinhas, eu já vi algumas falando assim, receba, acolha, fique bela e silencie. Isso é muito fofo, é muito feminino, inclusive. Mas pra você ser feminina dessa forma, falar o silencie legal, você precisa falar cala a boca primeiro. Porque você tem que entender que você não está feminina ainda, você não está operando na sua condição de mulher plena, então não tenta disfarçar alguma coisa. Você precisa querer, antes de aparentar ser algo, você precisa ser algo. Para você ser, você precisa ter Por isso que o Ítalo consegue muito bem através da agressividade, que ele é homem, ele consegue fazer isso dessa forma muito plena. Porque a gente está vivendo num momento de anestesia, tá todo mundo anestesiado. Sabe, tá todo mundo meio... Então, assim, precisa tomar uns choques, uns chacoalhões, tá? E você mesma pode dar esse chacoalhão na sua alma pra acordar. Então, por isso que esse cala a boca é cala a boca mesmo. Pra te lembrar. Porque se fala só silencie, na hora que você estiver nervosa, que silencia o quê? Você vai falar. Se ficar na sua mente, cala a boca, vai te dar um choque. Não, cala a boca. Você vai pensar 2 vezes pra você tagarelar, entendeu? Então, tem um porquê está escrito dessa forma, tá? Tem uma pedagogia por trás. Não é por acaso. Então, na última live, nós paramos no receber. Eu expliquei o receba, né? Vamos fazer uma breve relembrada nisso. O primeiro item é o receber. O receber
é na verdade o seu momento de decisão, é na verdade o momento que você vai eleger o que você vai dar atenção. Nós temos milhares de coisas ao longo do nosso dia pra gente dar atenção. Seja dentro, seja fora. Então, receber implica fora. Começa por aí. Então, quando eu falo receba, opa, hora de olhar para fora. Você para de viajar na maionese, ficar se lambendo, olhando seus sentimentos, olhando o que te falta, procurando seu valor. Para com essas coisas e olha para fora, tá? No dia a dia, durante o seu dia, você tem que olhar para fora. Você pega um momentinho quando você acorda, um momentinho à tardezinha, para olhar para dentro, para fazer um exame geral, para organizar como é que eu tô dentro, como é que eu recebi as coisas do mundo. É só nesses momentos, o resto você tem que olhar para fora. Então é importante, mulheres adultas, parar de ficar viajando na maionese. Querer isso, essa educação emocional de, peraí, não vou dar bola para isso. Não vou dar bola pra isso. Ai, tô sentindo. Ai, ele me ofendeu. Ai, ele nem respondeu. Ah, Dani, tá, deixa eu fazer isso aqui, depois eu penso nisso. Começa a se enganar. Igual você faz com criança, sabe? Vamos fazer isso primeiro, depois a gente conversa disso? Tá, deixa eu só fazer isso aqui primeiro. Vai fazendo assim. Deixa eu fazer esse trabalho. Depois que eu fizer esse trabalho, aí eu faço isso. Tem que ter essa atitude, esse tipo de postura. Entende? Da sua vontade estar inclinada pra isso, de combater isso. E para sua vontade estar inclinada aí tem um trabalho de afetividade, de tipo, nossa, eu não recebi tudo que eu precisava, eu não fui preenchida, meus afetos, né, da quarta camada não foram preenchidos pelos meus pais, tá tudo bem, a maioria de vocês, eu inclusive, aconteceu a mesma coisa, a maioria de nós dessa geração não recebeu a educação, a afetividade adequada dos pais, tá? Então, é a realidade, vai ficar, ai, não recebi, ai, não adianta nada. Essa é a realidade. Bom, não recebi, então vou correr atrás desse negócio, tá? É assim a postura da mulher adulta. Não recebi, vou correr atrás desse negócio agora. Vou arregaçar as mangas e vou correr atrás disso aí. Pronto. Você vai perceber que você vai sendo preenchida na medida que você trabalha, que você recebe, que você ama, que você olha pra fora. Ficar olhando pra dentro, esse papo de ficar olhando pra dentro, esse papo de terapia freudiana, de ficar olhando pra dentro, ficar se lambendo, não funciona para te tirar do lugar. Isso aí só serve para você entender, organizar um pouco as suas ideias, entender o que aconteceu, contextualizar a sua história, né? O seu passado, mas não te tira do lugar, tá? Ficar olhando para dentro não te tira do lugar. Esse é um momento curto, breve, para você contextualizar a sua história, entender o que aconteceu, colocar cada coisa no seu lugar e aí mandar bala, esquecer isso e seguir em frente, tá? Então, receber é olhar para fora. Se antecipar. Então, existe um elemento que a gente tem que ter pra gente saber o que eleger. A gente olha para fora, tem milhares de coisas. O que eu vou dar atenção? Então, para você saber o que você dá atenção, você tem que ter uma certa pausa, uma antecipação. Peraí, no dia de hoje tem tais coisas para fazer. Eu tenho tais responsabilidades para fazer, eu tenho tais deveres para fazer. E eu desejo fazer tais coisas além disso. Então, como que eu vou articular essas coisas? O que é prioridade? O que é prioridade? Gente, anotar é sempre bom. Quanto mais vocês anotarem, melhor fica, mais claro fica para vocês. Porque a nossa mente tem muita coisa, é uma teia de associações, você não consegue ter muito claro. Apesar de você saber, a sua razão saber, eu sei que eu tenho que fazer isso. Vão vir sentimentos, vão vir coisas dentro de você que vai abafar, nós somos esquecíveis. Aí, aquela emoção vai sobressair, você vai deixar de fazer uma coisa importante que você tinha que fazer. Então, anotar é muito válido, é sempre muito bom ter um caderno de anotação. Quanto mais anotar, melhor. Então, receber é isso. Se você se antecipa, para você colocar as coisas, priorizar o mais importante, o menos importante. É importante para quem? É importante para mim ou é importante para eles? Né? Aí você vai perceber que você coloca como importante sempre as suas coisas e as coisas dos outros ficam em segundo plano. Aí você pode começar a inverter. Puta, tem 10 coisas que é tudo pra mim, né? E 10 coisas pra fazer, tudo do outro. Aí eu coloco sempre as minhas primeiras. Eu vou colocar hoje, eu vou colocar a do fulano primeiro que o meu. Só faz uma troca e vamos ver o que vai dar. Isso é andar um degrau de cada vez no dia a dia. Isso é evoluir. Isso faz você ir longe.
Não ficar idealizando, nossa, eu só faço coisa pra mim, amanhã eu vou ser a mãe de Calcutá amanhã, eu vou só servir todo mundo e vou esquecer de mim. Não vai dar certo, você vai se sentir péssima, você vai se sentir cansada, não vai funcionar, porque você não tá pronta pra isso ainda, tá? É que nem eu pedi pra Anastácia agora, escreva agora um poema, mas ela nem sabe escrever ainda. Não faz sentido, é passo a passo. Tá? A criança primeiro ela aprende a engatinhar, depois a andar, a falar, a comer sozinha. É a passo a passo. Observe a natureza como ela funciona, observe as estações, observe o tempo da criança no ser humano crescer. E é esse o nosso tempo. Não é porque a gente está adulto que o tempo da gente mudou em relação a todo o resto do cosmos, do ser humano, das crianças da natureza. O tempo não mudou, é o mesmo tempo. Então respeitem o tempo, tá? Isso tem já a ver com calha a boca, esse respeito do tempo. Então, receber é saber filtrar e eleger as prioridades do seu dia, ser fiel a elas. Aí entra a virtude mesmo da fidelidade, você ter firmeza de ser fiel àquilo que você priorizou. Veja, prioridade não é uma tarefinha aqui e acolá, não é aquele planejamento cartesiano quadrado engessado, tá? Ser elegante é saber eleger, é saber o que priorizar. Então você vai começar priorizando alguma coisa, você vai perceber que você priorizou levar o filho na natação e brincar com ele, aí choveu, acabou a luz lá e não teve natação. Pô, priorizei o negócio, não deu certo, que sacanagem. Não, calma, você está priorizando ainda coisas que não são as prioridades de fato. A prioridade não é a natação, a prioridade é você estar com a sua filha. Então você não vai, pelo imprevisto, ficar chateada. Você vai arrumar outra coisa para fazer com ela. Você vai simplesmente olhar para ela estar do lado dela. Aí você vai perceber que a prioridade é simplesmente o seu tempo dedicado a ela. Não é a natação em si. Só estou dando um exemplo, para vocês entenderem a importância de estar atenta nesse momento de receber. Se você não está atento olhando para fora, você não percebe nada disso que eu estou falando. Você fica viajando na sua maionese, eu não fui na natação, mas ela tava tão bonitinho o biquíni que eu comprei pra ela ia ficar tão linda lá, eu ia tirar umas fotos, aí começa a viajar na maionese, sabe? E esquece completamente o porquê que você tava fazendo aquilo. Isso é o receber. Então, receber é decisão, tá? É o que você percebe que aqui no receber você percebe o que você tem amado. Isso é um ponto muito interessante. Se vocês começarem a anotar, fazer essas anotações diárias e ler, vocês vão perceber o quanto vocês amam coisas erradas e o quanto vocês são o que vocês amam, no fim das contas. Nós nos tornamos aquilo que a gente ama, nós nos tornamos aquilo que a gente tem afinidade. E num perrengue, num momento de desespero, num momento de uma tragédia, no momento que acontece alguma coisa, você vai ser aquilo que você tem afinidade. Estava até conversando sobre isso com o meu amigo Davi ontem. Você vai ser aquilo que você tem afinidade, tá? Você vai correr para o lugar que você se sente em casa, que você tem afinidade. Então, receber é você decidir o que você vai eleger, decidir o que você vai priorizar. Para isso, você tem que se antecipar e ter um estado de prontidão, um estado de atenção para fora. Então, começou a vir pensamento, sua cabeça, sai. Determine 2 momentos do seu dia para você olhar para dentro de si. No objetivo, não de ficar viajando na maionese, mas de entender o que aconteceu fora e como você recebeu as coisas e como você pode transformar elas e devolver. Então, escolha 2 momentos do seu dia que você vai entrar dentro de si, em si mesmar-se. Fora isso, você não tem o direito de em si mesmar-se. Cada vez que você querer se lamber, entrar dentro de você, viajar, você vai se dar um tabefe, sei lá, você vai fazer algum gatilho, inventa algum gatilho, funciona bem gatilhos, escolhe um gatilho, dá um peteleco na sua bochecha, dá um gritinho, escolhe um gatilho que você vai sempre repetir ele, que ele vai te lembrar que é pra você olhar pra fora. Aí você olha pra fora e volta a fazer o que você estava fazendo. Não pensa, não dá vazão para aqueles pensamentos, não dá vazão para aquele efeito da dopamina, para aquele efeito hormonal mesmo, que é cerebral, isso fazer você mergulhar ali, e aí você vai ter que ficar lá até resolver, tá? Depois do receber é o ficar bela. Não, desculpa. Depois do receber é acolher. Receba,
acolha. Acolha a gente não falou, né, na live passada, então vamos falar. O acolher é o pôr a mão na massa, diva. O receber, ele é um estado de atenção, de visão, de percepção. Então, o tanto que você está treinada, ordenada, é o tanto que você capta as coisas que estão acontecendo. É o tanto que você percebe as coisas que estão para acontecer, antes de acontecer. Uma vez que você recebeu, você vai acolher aquilo, você vai saber o que fazer, porque você vai ter visto o que está por vir, e aí você vai querer prevenir determinadas besteiras que podem acontecer. Por exemplo, você tá vendo que seu marido vai explodir, sei lá, você percebe. A mulher Carlão, ela até reconhece algumas vezes, mas ela finge que não vê. Ela confia muito nela. Depois eu resolvo. Sabe aquilo que eu falei esses dias nos stories ontem? Confia demais em si mesma. Depois eu resolvo. Ele não tá legal, mas agora eu quero fazer meu livro. Depois eu resolvo com ele. Depois eu dou um jeito. Essa confiança, isso não é ser feminina, tá? Isso não usar da sua inteligência feminina. Então, o acolher, ele é ação. Toda recepção, ela tem que seguir de uma ação. Senão, não adiantou nada você receber. Aquilo lá vai se tornar obsoleto, vai ralo abaixo. Então, não adianta nada você ter um estado de prontidão legal, você ter uma atenção, você se antecipar, se você não tiver uma ação em seguida. Tá? Então, isso é a prática concreta que eu falo que a mulher tem que ter para ela aprender. Ela tem que colocar em prática na hora aquilo que ela percebe, aquilo que ela recebe. Isso é a concretização, isso é humanizar, essa é a parte do verbo, essa é a parte da ação, acolher. Ali é a parte que você vai colocar seu coração em prática, que é o que nós temos de peculiar. O homem tem a cabeça, nós o coração. Não que o homem não tenha a cabeça e nós não temos... Não é isso, tá, gente? Tô falando simbolicamente. Nossa responsabilidade é o coração humano, é cuidar dos corações, elevar os corações. E a responsabilidade do homem é a lógica, tá? Para construir nossas civilizações. Então, acolher é a ação. Então, aqui você vai ser afetuosa, você vai oferecer aquilo que a pessoa está precisando naquele momento, que não é o que você quer, que não é o que você imagina. Geralmente, o que a gente deseja não é o que a pessoa está precisando naquele momento, não é o que você tem que entregar naquele momento. Raramente as coisas que a gente precisa fazer naquele momento estão alinhadas com nossos desejos. Eu queria que ele me fizesse carinho agora. Não, mas agora é o momento de você ir lá e falar com ele, dar um sorriso, mesmo xingando ele por dentro, dar um sorriso, olhar para ele, perceber a beleza dele por trás daquela atitude que me desagradou. Esse é o momento de você fazer o que tem que ser feito. Então, aqui você tem que ser forte, você tem que ser corajosa, você tem que ser madura. Se esvaziar para fazer o que tem que ser feito ali. Peraí, eu tô cansada, mas agora ele tá precisando de mim. Agora ele precisa... E só eu posso dar isso pra ele agora. Se eu não der isso pra ele agora, ele vai dormir sem isso. E não ficar pensando, mas eu também preciso disso. Mas eu também preciso daquilo. Mas eu também. Não dá vazão pra esse sentimento, diva, sabe por quê? Não porque você não merece isso também. Você merece isso também. Todo ser humano merece ser amado. Mas acontece que a mulher, ela é amada na medida que ela ama. Porque a gente é a responsável dos corações. É que nem eu pedir pra minha filha me amar primeiro, cuidar de mim primeiro, depois eu cuido dela. Ela tá com fome, mas eu também tô com fome. Ela não vai me dar comida? Ela não vai entender? Ela não vai esperar? Não, porque a responsabilidade como mãe é de eu suster ela e, ela não tem que olhar pra mim naquele momento. Ela não tem que olhar pra minha fome naquele momento. Porque não é o papel dela de filha. Eu que tenho que olhar pra fome dela naquele momento. No entanto, quando eu faço isso, esqueço da minha fome e vou alimentar ela, quando eu faço isso, é meio que instantâneo, imediato, o reconhecimento dela. E esse reconhecimento é o que eu queria dela, é o amor dela por mim. O abraço que ela me dá, o sorriso, o olhar no meu olho que ela dá, não tem preço. E isso acontece também no casamento. A mulher é responsável por cuidar dos corações. Então, ela não tem que ficar desejosa de ser cuidada primeiro. Você será cuidada, diva, na medida que você cuidar. Esse é o ponto que vocês têm que entrar na cabeça de vocês.
Para de ficar esperando o outro fazer primeiro. Não é responsabilidade do homem isso. Ele devolve amor, ele reage a nós, ele reage ao nosso amor e reage ao nosso ódio também. Se a gente tá amarga, seca, eles conseguem ficar mais ainda e ficam. Entende? Então para com isso. Você vai ser muito amada quando você amar. Quando você cuidar dos corações, os corações vão amolecer. E esses corações amolecidos vão olhar, a primeira pessoa que eles vão olhar é para aquele que amoleceu o coração, ou seja, você. Vão olhar para você. Você foi responsável por amolecer, humanizar um coração duro. Então esse coração que agora amolecido vai em primeiro lugar. Ó, quem ele vai querer agradar em primeiro lugar? Quem? O responsável que conseguiu amolecer esse coração. É tipo a Bela e a Fera, sabe? Isso é bem o protótipo da Bela e a Fera. Que a Bela amoleceu o coração da Fera, mesmo ela fazendo tudo aquilo, ele fazendo tudo aquilo, querendo matar o pai dela, depois sendo agressivo com ela. Assim que ela amoleceu o coração dele, ele só tinha olhos pra ela, ele só queria agradecer ela, porque ela era a dona do coração dele amolecido. Sem ela, ele temia o coração dele endurecer de novo. Entende? Então, a mulher tem que fazer isso primeiro. Isso é o acolher. É você dar aquilo que o momento está precisando e não o que você quer. Isso é responsabilidade da mulher, sim. Isso não é opressão, não é preconceito, não é nada de nada. Porque o homem ele perde um monte de direito se ele não vai para... qual é a palavra? Se ele não presta pro exército, se ele não cumpre, ele perde direito a voto. O homem é o primeiro que em muitos lugares ainda é fuzilado se ele diz não pro exército. O homem tem as responsabilidades dele, é a opressão, ninguém reclama disso. Não é? Cada um tem sua responsabilidade. Acabou. Se acontecer alguma coisa na sua casa, entrar um ladrão, alguma coisa, quem vai morrer primeiro é o seu marido. Óbvio, ele vai se jogar na frente. Tá? Então acolher é isso, é consolar. Às vezes esse acolhimento, Diva, é muito simples, é muito mais simples do que você imagina. Não é uma grande feitura, não é você fazer um belo jantar, não é geralmente não é isso. Tem muita gente que fala assim, nossa, eu fui a mais feminina. Aí eu lembro daquelas fotos, daquelas pin-ups, né? Eu fiz tudo, eu cozinhava, passava, sorria de salto-agulha, não sei o quê. Não é isso, o homem nem repara no seu salto-agulha. Aliás, eles nem gostam muito. Principalmente se você fica mais alta que ele, ou na altura que ele é, que eles não gostam mesmo. Então, não é isso. É a atenção de que veio do receber primeiro, lembra? Se você recebeu bem, ou seja, se você se antecipou, priorizou, elegeu o que é prioridade, você vai saber o que é acolher. E esse acolhimento geralmente é você largar tudo, sentar do lado dele na hora que ele chegou, porque você percebeu que ele estava cansado e que naquele minuto ele precisava do seu olhar e da sua atenção. Pronto, você já nutriu aquele homem. Às vezes, geralmente é isso. Geralmente é assim, ele tá indo trabalhar, tá indo embora e você já tá toda agitada pela manhã, fazendo um monte de coisa. Aí você fica lá na sua agitação, ao invés de percebe, o seu sentido íntimo fala que ele tá querendo a sua atenção, mas você fala depois. E aí ele vai trabalhar e vai secando. E você vai se distanciando. Se ali você para tudo, não vou tomar banho agora, vai de toalha mesmo, senta e conversa com ele. Como vai ser seu dia e tal, pronto. Nutriu o seu homem. Geralmente são coisas muito simples. Que é saber enxergar o que ele tá precisando. E o homem não precisa de muita coisa, divas. Não precisa, só do nosso coração. O resto é adorno, o resto é lucro. Claro, um lar cheiroso, bonitinho, mas isso tudo é consequência, que nem nossa beleza. A beleza da mulher, a roupa, a maquiagem, né, é consequência de uma beleza que resplandece da alma. Né? A comidinha do marido, jantarzinho, a roupa engomadinha, tudo é consequência de você já ter nutrido aquela alma, aquele homem. Entende? Então prestar atenção, cuidado com os clichês de prestar atenção nos detalhes, sim, mas que detalhes é esse? Às vezes a gente repete algumas frases que são muito boas, inclusive, mas a gente não percebe o que ela quer dizer de fato. Às vezes o detalhe é só um olhar, é uma palavra,
é consolo mesmo. Consolo é aliviar, amortecer a alma da pessoa que tá ou aflita, ou ansiosa, ou agitada, ou com medo, ou nervosa, ou agoniada com alguma conta. Geralmente o homem tá assim com números e conta para pagar o tempo todo. Na cabeça deles cabe isso. A maior parte do tempo é: ai, como é que eu vou arrumar o dinheiro hoje? Como é que eu vou sustentar hoje? Como é que eu vou ganhar aquela promoção hoje? É isso na cabeça deles, geralmente. Né? Então, quando para isso, eu preciso relaxar, eu quero uma cerveja, eu quero um futebol. Aí se a mulher não nutre esse homem, ele vai se viciando em outras coisas, ele vai criando outros hábitos, o hábito de beber cada vez mais, aí cria hábitos de beber todo dia, ou de, entendeu? Aí começa essas coisas. Então, acolher é isso, tá? Você contemplar, na verdade. A contemplação é você olhar para a pessoa sem desconfiar, sem fazer juízo de valor. Sabe? Contemplar é você simplesmente olhar curiosamente, um olhar de curiosidade, igual de uma criança. Depois do acolher, então, receba, acolha. O terceiro é o Fique Bela. O Fique Bela... esse Fique Bela deveria ter começado desde que a gente nasceu, das mulheres, através das mães e tutoras, pessoas próximas. Esse Fique Bela é a minha pretensão de ajudar vocês no meu curso presencial. O Fique Bela, ele é o cuidado de todo o seu ser. É cuidar de todo o seu ser. Tá? Ficar bela não é estética. Ficar bela é o seu ser todo em harmonia. Isso é o ficar bela. O seu ser todo precisa estar em harmonia para você conseguir receber, acolher e silenciar e calar a boca depois. Então, o ficar bela, ele é um pontinho central aqui, fundamental. Ele é a educação do intelecto, a educação das suas aspirações, suas vontades, como direcionar a sua vontade, e isso tudo culmina numa educação religiosa. Então, a educação do intelecto são aspirações femininas, especialmente femininas, que são diferentes da masculina, a beleza, que envolve a educação física, a estética, a alimentação, a saúde, e isso tudo, um ser em harmonia dessa forma, ele culmina necessariamente para a educação religiosa. Não queira ser religiosa antes de virar gente, tá? Porque bichos não vão à missa, nem sentem vontade, nem precisam. Então, assim, a gente precisa virar gente primeiro, ser humano primeiro, pra gente entender o sentido da religião, o sentido da Eucaristia, o sentido de toda a liturgia. Então, a gente precisa querer se formar-se gente, tá? Isso aqui, divas, é minha pretensão com vocês no meu presencial e nos masterclass e imersões que eu tô fazendo com vocês aos pouquinhos. Isso é fundamental. Isso aqui é o centro para você conseguir fazer as outras coisas. Então, é a sua educação intelectual, a educação das suas aspirações naturais, como direcionar a sua vontade para o lugar certo. A educação física, que envolve saúde, alimentação, estética, todos esses âmbitos, porque nós somos corpo também, e a mulher especialmente tem a pretensão da beleza. Então, ter esse cuidado para justamente não cair em bulimia, não cair nessas maluquices de hoje em dia, não ser uma presa fácil desses vai e vens de tipos, né, estéticos que levam a mulher a muitas doenças psíquicas e físicas mesmo, né, e tristeza profunda. Então, tudo isso é o Ficar Bela. O Ficar Bela é o seu ser todo integral, é a harmonização de todo o seu ser. Então, depois que você acolheu, se preocupe em ficar bela. Começa. Eu sei que isso é a parte mais difícil para vocês. Nossa, por onde eu começo daí, cara? Porque, como eu disse, isso começa do começo, desde que nasce. A mãe vai fazendo isso com a filha. Mas nós e eu também estamos numa geração totalmente desorientada, né? A gente tá na, terceira, quarta geração de uma desorientação total.
em que não tínhamos pais, pai, a maioria pai ausente, e mãe também ausente trabalhando, e feminista sem perceber, né, empoderada, enfim. Por onde começar? A minha pretensão é o meu presencial a partir do ano que vem ajudar muito a organizar isso. Mas enquanto isso, o que você pode ir fazendo? Você pode assinar o Desperte Diva. Lá no Desperte Diva tem um módulo só de autoconhecimento que vai te ajudar a começar a organizar esse ser. Tem muita coisa lá legal. É muito barato as divas pro conteúdo que tem lá. É baratíssimo, tá? E vai te ajudar demais a você, nesse semestre, já começar nesse caminho de harmonizar o seu ser. Harmonizar o ser é você estar totalmente direcionado para o que é bom na vida. O que é bom na vida, é o que é belo. Tocou o telefone, desculpa. O que é bom na vida, o que é belo e o que é verdadeiro, né? A gente se inclina naturalmente pro que é belo. Uma música bela e a gente escapa. Qual a diferença de uma música e de ruídos? É tudo som, né? Então, o que faz a gente ter repugnância por ruídos e amar uma música com uma harmonia bela, né? Então, assim, eu tô trazendo um exemplo de que a gente se inclina naturalmente para o que é belo. O que é belo é bom. E nós nos inclinamos naturalmente para a verdade. Assim que a gente nasce, a gente já começa a ter a faculdade da razão, a gente já começa a buscar a verdade, a querer entender o mundo, conhecer o mundo, né? Então, conhecer o mundo é tudo. É a pretensão de qualquer ser humano, ao menos deveria ser. Conhecer o mundo, onde eu estou inserida, para saber para onde que eu tenho que ir. Porque são as respostas da nossa vida. Onde eu estou e para onde eu tenho que ir. São os dois pontos, eixos da vida, de uma vida toda. Então, você pode buscar. Se você tem mais inclinação para os sentidos, para a percepção das coisas, começa a se interessar por coisas belas. Você pode ir pelo caminho da beleza da verdade. Quem é mais forte, quem é mais impulsivo no sentido de vontade, quem gosta de desafiar a própria vontade, vai pela verdade, vai na busca da verdade, vai conhecer o mundo, começa a estudar antropologia, começa a estudar gramática para dominar a linguagem, começa, entendeu? A estudar essas coisas. E ver qual é a sua inclinação, então. Essa é a maneira que eu posso te ajudar agora. E continuar acompanhando os stories aqui diariamente, vai clareando, harmonizando melhor o ser de vocês. Eu recebo muitos feedbacks de mulheres divas despertas que despertaram, entraram em harmonia. Então tem esses passos. Observar aqui os stories, entrar no Desperte Diva, assina o Desperte Diva, mergulha no conteúdo, pratica os exercícios com calma e oriente isso, se você é mais inclinada para beleza ou para verdade. A verdade é mais a questão da vontade, pessoas que gostam de se desafiar, e a beleza são pessoas mais geralmente sanguíneas, que são atraídas pelo belo, são atraídas pelo agradável. Então você pode ir por essa linha, buscando músicas, buscando artes, buscando poemas, lendo literaturas boas, estando em contato com o que é belo, treinando seus ouvidos para o que é realmente belo. Pode começar por música, você escolhe o que você mais gosta e começa a praticar. Pouquinho, escolhe uma coisinha e faz um dia de cada vez. Não queira abraçar o mundo, não queira fazer todos os cursos da vida. Decida o que você quer fazer agora da sua vida, qual é o próximo passo que você quer chegar. E diga não para todas as outras coisas. Ser elegante é saber dizer não, tá? Ser elegante é saber dizer não. Porque você está dizendo sim o tempo todo para a mesma coisa todo dia, até você conquistar. Entende? Então, diga sim todos os dias para aquilo que você determinou. E não para todo o resto. Tenha isso bem ordenado todos os dias no seu ser. Tá? O ficar bela, eu comparo uma plantinha que está recebendo substrato. Então, o ficar bela é o substrato daquela semente que você plantou. Então, você plantou uma semente, quando você recebeu e acolheu, você recebeu a semente, você plantou a semente quando você acolheu. E agora, o ficar bela é o substrato para que essa semente floresça num solo fértil, num solo firme, seguro, protegido e bem nutrido.
tá? Ou seja, o ficar bela vai fazer toda a diferença em como você vai articular o que você recebe dentro de você. Se você não está bela, você está feia, eu não tô falando de estética, não confunda beleza com estética, tá, gente? Estética é uma das fatias da beleza, tá? A beleza é minha mão toda, vamos supor, e uma das fatias é a estética, tá bom? O intelecto, a sua vontade, os seus afetos, as suas aspirações, tudo isso envolve a sua beleza. Então, o quanto você está bela ou está feia vai determinar como você vai saber acolher, receber e calar a boca. O quanto vai ser bom, o quanto você vai ser transformador no que você está fazendo, tá? Então, é o substrato da plantinha. E por fim, o calar a boca. É o que eu disse, o calar a boca poderia falar e silencie, né? E silencie. Ai, que fofo. Não confundam mulheres. Ixi, voltou? Não confundam ser corações com ter que ser fofinha o tempo todo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A mulher, principalmente a mulher moderna, hoje ela precisa ouvir um cala-boca. Porque essa mulher ela não tem um homem do lado que é a sua régua de aferição. Não tem um homem que fala, chega, você passou dos limites. Isso uma mulher precisa. Esse é o papel do homem na vida da mulher. A gente voa, viaja, expande e ele puxa a gente pro chão de novo. Volta aqui, querida. Realidade. Você tá gastando demais. Realidade, você tá viajando. Não é nada disso que você tá pensando. Entendeu? Então a mulher moderna hoje, a maioria está solteira. Ou tá casada, mas não tem um relacionamento ali saudável. E não tem essa régua de aferição. Geralmente o homem, quando tá casado, tá castrado. Não tem mais voz ativa alguma, não tem virilidade alguma. Então, falta essa mulher ouvir esse cala a boca, chega. Fica quieta, entende? Igual a gente faz com uma criança, que tipo, criança, você não tem que dar opinião agora. A maioria das crianças é assim, não tem que dar opinião. Primeiro, observa o mundo, conhece, depois dê opinião. Não chega falando o que você pensa, o que sai na tua cabeça, que é tudo besteira, né? Então, é calar a boca mesmo. O calar a boca é o tempo pra plantinha crescer, diva. Se você não cala a boca, se você fala demais, se atropela, é como arrancar a sementinha desse solo, não vai nascer nada, você vai ter que começar de novo. Aí volta pro zero, vai receber de novo, vai acolher de novo. E é aí que muita mulher se cansa. Por quê? Porque como ela não dá o tempo para a planta crescer, ela mal se nutriu, porque quando você nutre alguém, você automaticamente é nutrida também. A mulher, ela se nutre pelo outro. E vocês sabem disso, tanto que vocês ficam desesperadas para serem amadas porque você se nutre pelo outro. O que vocês não entenderam ainda é que você nutre o outro para o outro te nutrir. Que é assim que funciona, essa é a nossa responsabilidade. Então, se você arranca, se você é tagarela, se você mete os pés pelas mãos, fala demais, você tá arrancando essa semente. Aí você tem que voltar a estaca zero. Isso cansa muita mulher. Eu cansei, todo dia eu faço, aí eu vou lá, aí eu tento de novo. Mas aí eu não aguento, aí eu explodo, aí eu falo o que eu penso, aí zerou tudo. Sabe, você faz uma vida inteira, você faz uma coisa legal, aí no último dia você é amigo de alguém uma vida toda, e no último dia você trai. O que ficou? Valeu tudo que você fez? Não, valeu. A sua última obra é a que fica. A sua última obra é a que fica. Então o silêncio é muito importante. Se você atropela essa parte de silêncio e espera, o silêncio implica espera, saber esperar a planta crescer, você arranca essa semente, você vai ter que voltar a fazer todo aquele trabalho de novo. E aí, pensa só, receber e acolher é a parte que nós nos doamos. Então, você fica no movimento, se você tagarela demais e não espera o momento certo, você fica no movimento de só doar, só doar, só doar, só doar, e você não nutre ninguém e não é nutrida. E aí você vai secando e se esgotando. Então, gente, vocês estão entendendo a importância de saber esperar? Porque nessa espera as coisas acontecem. O que a gente plantou vai crescendo, só que não é de um dia para o outro. Então, esse é o momento que eu dou a dica maior de todas para vocês conseguirem esperar. Vai trabalhar. A mulher que não tá conseguindo esperar,
que tá desesperada é porque tá de mente vazia, tá? Falta de serviço. Vai trabalhar. Vai se engajar em algum trabalho árduo. Árduo mesmo, naquele que você sua, naquele que você pena, naquele que você sofre, naquele que você vai limpar a bunda dos mendigos, vai dar comidinha pros mendigos, vai cuidar da sua mãe, vai fazer alguma coisa árdua. Esse é o momento. Se você, mulher, não consegue esperar, tá desesperada, você tá com cabeça de vento. Você precisa de um trabalho árduo, de substancial, concreto. Vai pegar alguma coisa difícil de fazer e vai fazer. Você vai buscar algo difícil, um trabalho difícil de fazer. Trabalhoso, demorado, que exige de você, da sua atenção. E vai fazer. Esse é o segredo. Não tem outro segredo. Isso você se torna uma mulher. Se você fizer isso, você se torna uma mulher. Mesmo você que não foi criada por pai presente, foi criada por mãe feminista, foi abandonada. Se você fizer o Terapia DD com todo carinho, com toda vontade, o seu mundo se abrirá. A sua planta, sua semente interior no seu útero vai desabrochar, você vai entender qual é o sentido de ser mulher, vai entender o sentido da sua vocação, vai entender o que é e como faz. Tá? Então, silenciar pelas desesperadas, trabalho árduo. Tá bom, divas? Passei muito do tempo hoje. Então, a gente finaliza aqui o grito de guerra. O receba, acolha, fique bela e calhe a boca. Eu peço para vocês espalharem. Espalhem mesmo, tá? Espalhem todos os stories de vocês, no feed, nos grupos do WhatsApp. Espalhe. Terapia DD. Receba, acolha, fique bela, calhe a boca. Seja uma mulher de verdade, tá? Vamos espalhar, vamos ajudar as mulheres para preparar todas essas mulheres aí para nossa pedagogia mesmo, que eu estou preparando para vocês, de uma imersão presencial a partir de 2021, para esse Fica Bela ficar mais enraizado, fazer mais sentido, vocês entenderem, terem um começo, meio e fim do que é isso, tá bom? Não enche o saco. Então tá, a gente se vê amanhã aqui na live de manhã. Um beijo apaixonante.